Glória a Deus. Eu queria chamar a reverendíssima Aline Cantão, que está com um bebezinho na barriga, e ela vai ministrar para a gente. Te amo. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Estou bem também. Que reunião especial essa de hoje. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Então, para quem não me conhece, me chamo Aline. Faço parte do corpo ministerial dessa igreja. E hoje eu vou te servir com o pão da palavra. Amém? Nessa hora. Enquanto as meninas do curso de designer, né? De sobrancelha, estavam aqui. O Senhor estava ministrando algo no meu coração sobre a vida de vocês. Que o ano de 2026 para vocês vai ser um ano de virada. Vai ser um ano de rompimentos. E o Senhor falou para mim que no meio dessa turma, nós temos grandes empresárias da beleza. E eu digo, talvez para você tomar um passo pela fé. Se você não tiver empregada ou em algum outro ramo ou trabalhando em algum lugar, faça o seu microempreendedor, faça a inscrição e comece a pagar, porque você vai começar a trabalhar. Amém? Esse ano está virando um ano diferente para vocês, por causa da graça, da unção. A gente sabe que é um curso natural, mas vocês estavam inseridas em um ambiente espiritual que todos os dias é preparado para receber cada pessoa que adentra aquele espaço. E algo de Deus mesmo repousou sobre a vida de vocês para esse tempo, amém? O ano de 2026 será um ano diferente. E vocês já vão começar a provar a partir de agora, amém? Um ano de virada. Irmãos, eu sou daquelas, já igual o Ronald, quando alguém está recebendo uma palavra, eu vou pegando também. Eu creio que o ano de 2026 também será para mim um ano de virada. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque não sei você, mas existem áreas na minha vida que nesse ano eu enfrentei algumas oposições. Quando eu me deparava com aquela oposição, o Senhor ministrava ao meu coração: você tem uma fé, ou possui uma fé inabalável. Amém? E o pessoal da mídia pediu o título, e o título é esse: fé inabalável. Eu quero conversar um pouco sobre a fé, ou sobre fé, nessa noite com você. Se você se chegou há pouco tempo para essa casa, já participou dos novos membros, já se formou, dentro do conteúdo que a gente recebe, né, nos novos membros para entrar para o hall de membros dessa igreja, tem uma matéria chamada Fundamentos da Fé. Quantos lembram? E essa matéria ela vai ter ali, né, um pano de fundo, ou um objetivo, uma perspectiva de ensinar um pouco sobre fé, um pouco sobre cura, um pouco sobre a autoridade e o poder do nome de Jesus e também sobre prosperidade. Quando nós falamos sobre fé, ou a fé que Deus estabeleceu, ou como as Escrituras nos orientam a termos a fé do tipo de Deus, ou assim como Deus age, a gente deve agir, né? A fé, na verdade, ela é um meio que Deus estabeleceu, que seja para dar algo a Ele, ou seja, para receber algo dEle, eu preciso de fé. Vou repetir. Fé é um meio, ou um princípio, não é? Uma forma de se comportar e viver, que Deus estabeleceu, que seja para oferecer algo a Ele, seja serviço, adoração, ofertas, o que quer que seja que entreguemos a Ele, ou para receber algo que Ele já estabeleceu para nós, para a nossa vida, ou algo que já está estabelecido na Sua palavra, existe a necessidade de fé. O texto em Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 3, eu queria que você abrisse lá, por favor. Hebreus 11, Hebreus capítulo 11. Eu amo a inspiração do Espírito, irmãos, e muitas pessoas novas se achegando, e é segurança, né? O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né? Eu não me desgosto.
E é segurança para vocês que eu repita ou fale as mesmas coisas, amém? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível... Isso aqui me choca, explode a minha mente, irmãos, meu Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, ou que se não veem. Na versão A Paixão, esse texto diz: agora a fé torna a nossa esperança uma realidade. E essa é a base necessária. Nós não precisamos de evidência, o escritor aos Hebreus está dizendo. A evidência que nós precisamos, ou a única coisa necessária para nós nos apoiarmos ou acreditarmos que aquilo que Deus falou vai acontecer, é exatamente a própria palavra de Deus. Ele vai dizer que, e toda a evidência, ou essa prova, essa fé é a evidência, e a prova única, e toda a evidência para provar o que ainda não se vê. Esse testemunho de fé é o que gerações anteriores foram elogiadas. A fé nos capacita a ver que o universo foi criado e lindamente coordenado pelo poder das palavras de Deus. Ele falou e o reino invisível deu origem a tudo o que é visto. Meu Deus. Então a fé é exatamente isso. Eu queria que você abrisse lá no texto de Hebreus, de Gênesis, capítulo 1. Vamos fazer aqui um breve caminho. Você está bem? Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, Deus disse: haja luz, e houve luz. Irmãos, esses primeiros capítulos de Gênesis, para mim, são um dos meus preferidos. Eu tomei um tempo estudando, alguns dias, esse texto, especificamente o verso 1, o verso 2 e o verso 3. E eu tomei a liberdade de escrever uma tradução própria desse texto. Só o Espírito faz uma coisa dessa. Eu anotei assim: na Gênesis de todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda adoração, usou o seu poder para criar. Ele demonstrou os primeiros frutos do seu poder, criando os céus e a terra. Aqui dentro dessa palavra haja, ou criação, na verdade, primeiro, quando diz que Deus criou, aqui diz que ele está usando o seu poder criativo, não é? O poder para criar as coisas. Não é só para explicar você melhor. Ele não está falando aqui que Deus teve uma espécie de criatividade apenas, uma imaginação. Está dizendo que Deus está operando por meio das suas palavras algo que só Ele é capaz de fazer. Quando diz que Deus criou os céus e a terra, apenas Ele obtinha ou tem o poder de fazer exatamente isso que Ele fez, os céus e a terra. Essa palavra, ela vai ser usada dos originais ali em João capítulo 1, quando diz que Deus, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, que é algo que apenas Deus teria o poder de nos dar acesso. E essa palavra criar, inclusive, ela vai ser usada dentro desse texto de João capítulo 1, está lá, depois você pode ler em casa, quando ele diz que Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus vai liberar o seu haja
ali naquele momento, né, da salvação, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, exatamente como Ele opera aqui em Gênesis capítulo 1, nos tirando de um lugar de escravidão ou de um lugar onde existia trevas e colocando a sua luz para brilhar na nossa vida. Essa tradução ainda que eu escrevi continua dizendo: não existia nada além de escuridão. O Espírito pairava como uma águia, pronto para despertar as coisas. Então, houve um anúncio. Ele disse que haja, haja. Ele anuncia o seu próprio nome e este anúncio traz luz. E Deus viu que isso era bom. Biblicamente, ser inabalável, ter uma fé inabalável, descreve alguém que não é movido, abalado ou destruído, mesmo diante de pressões. Não é abalado, não é movido, não é destruído diante de pressões, adversidades ou oposições. Uma fé inabalável vai se referir a uma pessoa estável espiritualmente. E essa estabilidade vem da confiança total em Deus. Veja que o lugar ou o terreno qual nós estamos firmados não é a nossa própria força. Tanto que, se passarmos oposições, pressões, desafios, nós não seremos movidos desse lugar, porque nós estamos firmados, como o próprio Senhor Jesus fala, por exemplo, em Mateus capítulo 7, né, aquele que ouve a palavra e as pratica, será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. O que faz com que a gente fique estável, tenha uma fé inabalável, não é só ouvir, é ouvir e praticar. Veja, ouvir e praticar, e à medida que nós ouvimos e praticamos, é como se estivéssemos construindo um fundamento nele mesmo. E a sua palavra é essa ferramenta que nós usamos para crescer em confiança. Provérbios 3, capítulo 3, do 5 ao 7 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Salmos 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, falando sobre um símbolo de permanência, estabilidade, ou um lugar, né, um lugar geográfico onde Deus está governando. Ele diz, aquele que confia no Senhor, Deus está governando sobre a vida dele. E isso faz com que ele não se abale, mas permanece para sempre. Ou seja, vai representar essa firmeza, um espírito que é sustentado pelo próprio Deus. Ou um coração que está seguro na presença de Deus. Para ter uma fé inabalável, nós precisamos, e eu anotei 2 pontos para nós conversarmos nessa noite. Primeiro, para ter uma fé inabalável, precisamos primeiro resolver os maus entendidos sobre Deus. O que é isso? Quando nós temos um conceito incorreto a respeito da pessoa de Deus, isso faz com que a gente fique instável na nossa fé. A gente vai ter dúvida, não é? Se Deus cura, se Deus realmente quer que eu prospere, se Deus é aquele que não é aquele que, na verdade, como diz a Escritura, né, Jó, quando não conhecia Deus, ele vai relatar isso. Posteriormente a essa fala, ele diz, Deus me deu, Deus tomou. E aí, no final do seu livro, do livro de Jó, ele vai dizer, eu conhecia ele de ouvir falar. Meu Deus, me arrependo no pó e nas cinzas, eu falei do que eu não sabia. Eu te conhecia de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem, o mal entendido foi resolvido. E Jó entendeu que aquela calamidade que estava vindo sobre a vida dele não tinha a ver com Deus. O próprio Senhor Jesus diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem senão, ou seja, ele já vai dar característica da forma como esse lobo, né, ou esse que tenta arrebatar as ovelhas como presa, ele vai matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele.
Mas eu vim para que tenham vida e não a tenham em conta-gota ou de uma forma pequena, né? Uma pequena porção, não. Vida, a própria vida de Deus, o irmão Reagan dizia, né? A vida Zoe. A própria vida de Deus, a vida de Deus habitando em nós. Jesus veio para que nós tivéssemos essa vida em nós e a tivéssemos em abundância. 1 João 1,5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mal entendido, resolvido. Tiago 1,17, se você depois for ler em casa, Tiago 1,17, ali naquela parte dos versículos que falam dentro desse contexto, o subtítulo vai falar sobre a origem do bem. Está falando sobre a origem do bem e ele vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Mal entendido, resolvido. 2 Pedro 1,2 diz: graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Pedro está falando que graça e paz nos são multiplicadas quando nós nos dedicamos a conhecê-lo. E esse conhecimento não é um conhecimento superficial, ou um conhecimento de simplesmente nós virmos a um culto, ouvirmos um pouco a palavra, ou até em casa ouvirmos uma mensagem no YouTube, ou coisas do tipo. Ele está dizendo, existe um lugar de conhecimento que você pode mergulhar. E quando você mergulha, um epignosis, um conhecimento completo, exato de quem Deus é, naquela área da sua vida. Por exemplo, se você estiver meditando sobre finanças, um conhecimento exato a respeito do que Deus pensa sobre finanças vai ser ministrado ao nosso coração, e graça e paz vão sendo multiplicadas, e nós crescemos nesse conhecimento. Então não podemos dizer a ninguém quem é Deus ou quem é o Pai, a menos que estejamos convencidos em nosso próprio coração. Nós precisamos crescer nesse conhecimento, um conhecimento completo. O mundo vai dizer, se você olhar para o mundo, para o que está acontecendo, você não consegue enxergar Deus, realmente não consegue enxergar Deus. Para enxergar Deus, nós precisamos olhar para Cristo. 2 Coríntios 4,6 diz, eu quero mesmo bombardear vocês, irmãos, com versículos. Porque o que vai estruturar e firmar você quando sair por aquelas portas é o que você está recebendo da palavra. Amém? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação da epignosis, ou do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E fazendo assim, ou nos dedicando a conhecê-lo, todo mal entendido vai ser resolvido, sanado. Não vamos mais ter dúvida do que vem de Deus e do que vem do nosso inimigo, ou do sistema, ou do mundo que é caído. Perdão. Porque a partir do momento em que Adão peca, se desconecta, não é, da vida de Deus, irmãos, maldição é disseminada ou espalhada pelo mundo. Ele diz, né, Gênesis capítulo 3, verso 19, o Senhor Deus liberando a sentença sobre Adão, ele diz, por sua causa, ou por causa da sua desobediência agora, você vai obter o seu sustento, através do suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. A terra vai produzir para você cardos, abrolhos, coisas amargas, coisas espinhentas. E a vida vai ser muito difícil, penosa, suada, até que, verso 19 de Gênesis capítulo 3 diz, até que tornes ao pó. Quando o Senhor ele está liberando essas palavras na sentença de Adão, ele está dizendo, eu vou providenciar um meio para você voltar para o centro da minha vontade. Aquela palavra tornes é ser trazido de volta. Retornar à posição original ou arrepender-se.
Deus está ali liberando uma sentença para Adão e está dizendo: a sua vida realmente, por causa da desobediência, vai começar a ser difícil. A autoridade que eu dei na sua mão, o poder de governo foi entregado nas mãos do inimigo. As coisas vão ficar um pouco difíceis para você, mas eu vou providenciar um meio para você voltar para mim. Eu vou reaver essa autoridade. Veja, todo mal entendido sendo resolvido. Pois eu vou providenciar um meio para você voltar para esse lugar, para o centro da minha vontade. Aonde quando nós estamos, né, ou Salmos capítulo 1, eu lembro desse texto agora, fala que bem-aventurado é aquele que está arraigado na presença do Senhor, com as suas raízes conectadas ao lugar das águas, ao lugar dessa vida. Mesmo que em volta as coisas não estejam tão boas. Jeremias também vai falar um pouco sobre essa verdade, vai parafrasear esse Salmo capítulo 1. Ele vai dizer: esse homem que confia no Senhor, ou tem uma fé estável, uma fé inabalável, ele não tem medo quando vem o calor. Porque ele não está com as suas raízes no sistema, ele não está com as suas raízes na força do seu braço, ele não está com as suas raízes conectadas na sua CLT, ele não está com as suas raízes conectadas no que está acontecendo ou não está acontecendo no mundo, mas as suas raízes estão conectadas na presença. E nessa palavra, a palavra que limpa a nossa mentalidade, renova o nosso entendimento, e nessa palavra ele tem prazer, satisfação. É como se ele se assentasse a uma mesa e começasse a se alimentar de um prato saboroso, e esse prato é a palavra de Deus, porque ele entende que à medida que eu vou comendo essa palavra, ela tem os nutrientes necessários para me fazer permanecer inabalável. A minha fé começa a se agigantar, e quando algo se levanta diante de mim, como aconteceu com Davi, né? Aquele menininho baixinho, franzino, ruivinho. A Bíblia diz que um gigante, irmãos, estava botando medo no arraial inteiro. Ninguém queria enfrentar aquele homem. E quando ele se coloca perante aquele gigante, as escrituras afirmam em 1 Samuel capítulo 17, que ele olha para aquele menininho e fala assim: eu sou por acaso o quê? Para vocês me enviar um cotoquinho de gente desse. Rapaz, é melhor tu desistir enquanto dá tempo. A minha versão diz isso. Golias disse para Davi: é melhor você desistir enquanto há tempo, porque eu vou te esmagar. Vou arrancar a sua cabeça. Vou te quebrar todinho, te cortar, e vou jogar o seu corpo para as bestas feras do campo. Aí Davi olha para aquele incircunciso. Peraí, o Deus que eu conheço. Eu não tenho maus entendidos, eu conheço. Ele é aquele que me fortaleceu para matar o leão. Ele é aquele que me fortaleceu para matar um urso. Irmãos, para um homem matar um leão e um urso, eu vou te dizer. Só com a graça, o poder do Senhor. Eu quero que você pense um leão na tua frente agora. O que tu ia fazer? Eu nem sei, mas se eu ia fingir de morto, se eu ia correr, mas se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem essa história? Não é versículo, mas é verdade. Irmãos, mas as ovelhas do pai dele, aquela tarefa que havia sido entregue nas suas mãos, ele não podia deixar com que aquilo se escorresse pelos seus dedos, né? Isso é minha responsabilidade. Eu tenho a unção, eu possuo a unção. E é com base nessa força, nesse poder, como o apóstolo Paulo também fala em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para ficar inchado, né? Ou só para ser um discurso? Não, é para quando o dia da pressão vir, o dia mau. Você vai passar por aquela pressão, aquele desafio, e depois de vencer, irmãos, o apóstolo Paulo diz, depois de ter vencido tudo. Não é, vem 10 pressões, eu venço 5 e 5 me derrota. Não, depois de ter vencido tudo, permanecer. Inabalável. Eu sou magrinha, se bater um vento muito forte aqui, eu dou uma bambeada.
Aí eu quero que você pense, um vendaval, um tufão passando aqui, um furacão, e ele não me tira do lugar. Porque a força que eu estou estabelecida, ainda que naturalmente falando, como aquele gigante não via, naturalmente falando em Davi, força para vencê-lo, e ele achava que a guerra já estava vencida, ele ia colocar Israel debaixo de sujeição. Davi diz a ele, eu não vou contra você com espadas, lanças, escudos. A arma da minha milícia não é carnal. Se ele tivesse escrito 2 Coríntios, ele ia dizer. Eu vou contra você em o nome do Senhor. E o nome do Senhor é suficiente para me dar força, convicção, confiança, e a minha fé não se abala, mesmo diante de um desafio tremendo. E ele prosseguiu e cresceu nisso. Fazendo assim, se aproximando da palavra, vai fazer com que a nossa fé cresça. Porque será a partir desse desenvolvimento, ou dessa comunhão com a palavra de Deus, que a nossa percepção mental será desenvolvida e removerá todo pensamento turvo a respeito de Deus. Deus não mata, Deus não fere, Deus não põe no leito, Deus não dá e toma. Todo mal entendido resolvido. Outra coisa que nós precisamos ter, ter para ter uma fé inabalável, é entender o que a fé não é. E eu anotei 2 coisas, tem mais pontos acerca disso, mas a fé ela não é sentimento. Romanos capítulo 4, 21 diz, falando a respeito de Abraão, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. O que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos, né? Romanos capítulo 4, verso 21. Deus promete um filho, que dele viria uma descendência numerosa a um homem já avançado em idade. A sua mulher era estéril, avançada em idade. E aqui dentro do contexto, vai dizer que Deus, ele jura por ele mesmo, que o que ele está dizendo a Abraão, dentro do contexto de Romanos capítulo 4, fala sobre isso. Deus jura por ele mesmo, porque o apóstolo Paulo diz, Deus não tinha ninguém superior a ele mesmo por quem jurar. Existe alguém superior a Deus, irmãos? Deus não tinha ninguém superior a ele mesmo por quem jurar para Abraão, né? Não tinha ninguém para colocar ali como fiador. Ele diz, eu juro por mim mesmo. Que o que eu estou dizendo a você vai acontecer. E essa palavra que Deus lança para Abraão faz com que ele fique tão convicto, tão cheio daquela verdade que ele entendeu. Eu entendo que o meu corpo já é avançado em idade. Mas a Bíblia diz dentro desse contexto que ele não, de alguma forma, ele não vai considerar. Ele sabe que aquela realidade ou o que está acontecendo no corpo dele, no corpo da sua esposa é real. Mas ele não vai considerar aquilo como uma negativa para o que Deus disse não aconteça. Irmãos, e quando Deus diz, eu gosto muito de Gênesis capítulo 1, quando diz que havia trevas sobre a face do abismo. E quando essa palavra haja é acionada aqui nos originais do aramaico, quando você vai buscar na raiz da palavra, é como se Deus estivesse proferindo o seu próprio nome. É como se ele estivesse dizendo Iavé. É como se ele falasse o seu próprio nome e o seu próprio nome criasse todas as coisas. Meu Deus! E ele pega toda aquela convicção que ele mesmo tem. Eu tenho poder para trazer luz nas trevas. E ele diz, que haja. Nos originais, ou Yahvé, ele usa o seu próprio nome. Assim como quando ele fala com Moisés, Moisés indaga a Deus e fala assim, quando eu chegar lá na terra do Egito, vou falar com o faraó, eu vou falar que eu estou indo no nome de quem? Pelo amor de Deus, meu Deus. É só você chegar para ele, para Faraó, e dizer que você está vindo no meu nome. No nome do eu sou. E ele vai entender que se eu estou falando que vai acontecer, vai acontecer.
Ele pode resistir um pouco, mas ele não vai deixar de ver as coisas acontecerem. Então, a fé ela não é um sentimento, apesar de a sensação ou a estação que Abraão estava vivendo e a sua esposa ser real. Ele estava plenamente convicto. Mesmo que Abraão não visse a promessa, para ele ela era real. Por quê? Porque Deus disse que seria assim. Estar plenamente convicto significa fazer com que algo seja percebido como cheio ou estar preenchido de convicção. Quando Abraão acordava pela manhã e era mais um dia que ele precisava viver e mais um dia que ele precisava crer, a Bíblia nos garante que ele estava preenchido de convicção. A qualquer momento pode acontecer. Ele não estava com dúvida, ele não estava naquela esperança ou falando assim, quem sabe um dia Deus vai cumprir a promessa. Não, ele já amanhecia, irmãos, pensando, pode ser hoje. A qualquer momento pode acontecer. Não sei se você sabe, mas esse contexto, essas escrituras, faz parte do nosso DNA. Vou repetir. Esses textos e essas escrituras, irmãos, fazem parte do nosso DNA, do DNA Verbo da Vida. Outra coisa que a fé não é desejar. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, em Marcos capítulo 5, desejou por muito tempo ser curada. A Bíblia vai relatar no capítulo 5, a partir do verso 25 de Marcos, que por 12 anos ela desejou receber cura para o seu corpo. A Bíblia diz que ela desprendeu tudo quanto tinha, financeiramente falando, esforços e finanças, mas não obteve. Marcos vai falar que ela não obteve a cura, muito pelo contrário, ficou pior. Até que ela ouviu a fama de Jesus. A Bíblia diz que ela falava consigo mesma. Ela começou a desenvolver, não é, a sua fé. E dizer consigo mesma, se tão somente lhe tocar, serei curada. 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 Não sei por quanto tempo ela fez essa declaração, por quantos dias, meses ou semanas, mas a Bíblia vai terminar esse contexto a partir do verso 30, salvo engano, dizendo que ela vai entrar pelo meio da multidão. Muitas pessoas estavam próximas ao Senhor Jesus. De fato, a multidão os apertando, os discípulos vão relatar isso. Quando ele diz, quem me tocou? Foi ela. A Bíblia diz que ela toca na orla de suas vestes. E ele sente, e ela sente. A Bíblia diz que Jesus sente que dele saiu virtude. E ela sente que ficou curada do seu mal. E a multidão apertando e de repente ele diz, quem me tocou? E os seus discípulos dizem, Senhor, está todo mundo te apertando, fala sério. A minha tradução fala isso, tá, gente? Fala sério, tá de brincadeira, né? E ela ali, cheia de vergonha, vem e se apresenta, fui eu. Ele diz a ela, a sua fé. A sua fé, não foi o seu desejo. Porque o desejo, o simples desejo de ser curada, não obteve cura para ela. Ela não conseguiu obter cura com o simples desejo por 12 anos, irmãos. Mas a sua fé, ou está inabalável na certeza de que nele operava cura, ou que ela precisava. Se tão somente ela tocasse, ela seria curada. Fez com que quando ela tocou na orla das suas vestes, ela puxou para si aquilo que ela estava declarando. Amém, irmãos? E Deus mesmo,
é o fundamento da nossa fé. A fé não desanima, mesmo cercado por pressões. E eu queria que você abrisse 2 Coríntios, capítulo 4, para a gente começar a encerrar. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 8. 2 Coríntios 4, 8. 2 Coríntios 4, 8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Verso 13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante. As ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus Pai. Verso 16 diz sobre o viver pela fé. Por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17 diz: porque a nossa leve... Ai, irmãos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Veja, ele diz que a nossa leve e momentânea... o apóstolo Paulo, dentro de um contexto aqui em Coríntios mesmo, ele fala que nós não somos tentados além das nossas forças. Não somos esticados além das nossas forças. Amém, irmãos? Então, quando vem a pressão, não é para nós sucumbirmos. A Bíblia diz que isso vai trazer para nós, ou produzir, um eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Exatamente falando aqui um pouco, ou linkando com o contexto de Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção. Convicção de fatos que não se veem. Fato é uma coisa que já está estabelecida. Prego batido e ponta virada. É algo que já existe. Independente de ver ou não. E o apóstolo Paulo fala, mesmo que meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova de dia em dia, se fortalece. A nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, as pressões, os desafios que eu passo, eu uso aquilo como algo para produzir um eterno peso de glória, e o próprio Deus faz com que essa glória repouse sobre nós, à medida em que nós não reparamos, não colocamos os nossos olhos nas coisas que nós vemos. Amém? Mas nas coisas que não se veem. Na versão A Paixão, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, diz: embora sintamos todo tipo de pressão, não somos esmagados. Às vezes não sabemos o que fazer, mas desistir não é uma opção. Meu Deus, eu gosto muito disso. Às vezes nós não sabemos o que fazer, mas desistir não é uma opção. Verso 9 na Paixão diz: somos perseguidos pelos outros, mas Deus não nos abandona. Verso 16: então não é à toa que não desistimos. Pois mesmo que a nossa pessoa exterior vai se desgastando gradualmente, nosso ser interior é renovado todos os dias. Vemos os nossos pequenos e breves problemas à luz da eternidade.
Vemos nossos pequenos e breves problemas à luz da eternidade. Se comparar a glória que há de vir, o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Se compararmos a glória que há de vir com que a pressão que nós estamos passando, irmãos, não se compara à glória que será revelada em nós. Vale a pena permanecer na fé. Vale a pena estar inabalável nele, irmãos. Nós podemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te prometer algo e daqui a pouco despromete. Né? Aquela pessoa que fala que vai te fazer um pix e não faz o pix. É só um exemplo, amém, irmãos? Que eu estou falando nada para ninguém não, tá? É só um exemplo. Né? Conta comigo. No dia da pressão, cadê fulano? Cadê ciclano? Meu Deus, não tenho um fio de cabelo para segurar. Cadê aquela pessoa que falou que ia estar comigo? Não, Deus não faz isso, irmãos. Nunca jamais te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam, irmãos. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Por quê? Porque a gente é inteligente, sábio, desenrolado? Não, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é quem nos guia para um pasto verdejante, para um lugar tranquilo, um lugar de alimento, de descanso para a nossa alma, de refrigério para a nossa vida. Ele nos leva para esse lugar, porque Ele tem um compromisso fiel como pastor das nossas almas, de cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Vemos nossos pequenos e breves problemas à luz da eternidade. Isso parece muito pequeno, não é? Vemos nossas dificuldades como uma substância que produz para nós uma glória eterna e pesada, muito além de qualquer comparação. Porque não focamos nossa atenção no que é visto, mas no que é invisível. Pois o que é visto é temporário, mas o reino invisível é eterno. A fé é uma resposta à fidelidade daquele que prometeu. Falar fé é como se estivéssemos falando, olhando nos olhos de Deus. Sem fé, não há relacionamento, não há obediência e nem mesmo um culto sincero. A fé é a única prova que precisamos, ela é o nosso fundamento. Ela tornará a realidade dentro de nós de tudo aquilo que Deus tem nos dito. Do que nós somos, do que nós temos e do que nós podemos. Em Atos capítulo 3, a Bíblia vai narrar que os discípulos, né, Pedro e João, estão indo para o lugar de oração. O lugar onde as coisas acontecem é o lugar de oração, irmãos. Amém? Se você tem se encaminhado diariamente para o lugar de oração, fique com expectativa, porque Deus está forjando algo para nós. Amém? O nosso futuro, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não estamos largados à própria sorte. Então, no lugar de oração, a Bíblia diz que eles estavam se encaminhando. Era aproximadamente 3 da tarde, indo para um lugar. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. E a Bíblia diz que eles colocam o homem naquela porta. Eles olham para aquele homem, o homem olha para eles, pensando assim, agora vou receber alguma coisa, meu dia já começou bem, meu trabalho. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens olham para aquele coxo de nascença. Ele nunca havia andado. Os seus pés, ele nunca tinha experimentado os seus pés firmados, como nós temos, podemos andar. Amém, irmãos? Ele nunca tinha experimentado isso. A Bíblia diz que os meninos olham para o rapaz olha para os meninos, pensando ali receber alguma coisa. As Escrituras afirmam que os discípulos do Senhor Jesus dizem, eu não tenho prata nem ouro. Ou seja, naturalmente falando, eu não posso te ajudar. Além do que, se eles dessem uma esmola para aquele rapaz, não tiraria ele daquela situação.
Aqui, esses homens, eles estão expressando e obediência e confiança, né? É uma das ações da fé. Eles estão expressando aqui uma confiança, uma forma de uma fé inabalável no nome de Jesus. As escrituras afirmam que eles dizem, né? Parafraseando o texto, você pode depois ler em casa. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, eles entendiam, por base na sua fé, no conhecimento que eles tinham de Deus, dos problemas resolvidos acerca do caráter de Deus. Eles dizem, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. E isso me chama a atenção, irmãos. A gente precisa trabalhar essa perspectiva na nossa vida do que nós temos. Ele diz, o que eu tenho, coisas naturais, recursos, dinheiro natural eu não tenho, mas eu tenho algo que vai te tirar para sempre dessa situação que você está, desde que você nasceu. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Levanta e anda. Pedro segura na mão daquele rapaz. As escrituras afirmam que de um salto ele se põe de pé. De repente ele aprendeu a ficar de pé. De um salto ele se põe de pé e entra no templo, irmão, saltitando, louvando ao Senhor. Situação resolvida. A situação limitadora que aquele homem estava vivendo foi tocada pelo poder de Deus. Com base em alguém que se deparou com uma necessidade, ou com alguém que tinha uma necessidade, e conhecia o que tinha. O ano de 2026, irmãos, será conhecido como o ano da fé. O ano de 2026 será conhecido como o ano da fé. Medite sobre fé, declare fé e observe o que essa fé sempre crescente, como Smith Wigglesworth dizia, né? Que a nossa fé é sempre crescente à medida que nós nos relacionamos com Deus. As coisas relacionadas a Ele vão sendo transferidas ou ministradas ao nosso coração. Isso faz com que a gente se agigante por dentro, fique confiante. É a vontade de Deus curar. Eu possuo a cura. O que eu recebi de graça eu dou, eu tenho. E eles liberaram sobre a vida daquele homem, o verso 16 de Atos capítulo 3, você pode anotar para ler em casa. Algumas pessoas depois ficaram interpelando esses discípulos. O que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? E ele dá uma simples resposta. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem. Que vocês estão vendo e bem conhecem. Ou seja, ele era conhecido do povo ali. O que vocês estão vendo que aconteceu com esse homem, que há anos ele está dentro dessa situação, foi porque ele aplicou a fé no nome. Nós liberamos o nome e ele aplicou fé no nome. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Ele diz, não só nós tivemos convicção firme, não só apenas nós tivemos uma plena certeza, ou tínhamos uma fé inabalável de que quando nós falássemos, algo ia acontecer sobre a vida desse homem, mas também quando nós falamos, ele agarrou o que nós falamos. E a situação dele foi transformada. Amém, irmãos? Então não é apenas ouvir, é ouvir, praticar. Isso vai garantir que no dia da pressão, né? Essa mensagem é uma mensagem muito prática. Isso vai garantir com que no dia da pressão nós estejamos inabaláveis. E as pessoas olham para nós, irmãos, eu sei que você já tem vivido esse estilo de vida, a vida da fé. Pessoas olham para nós e falam assim, meu Deus, se eu estivesse passando por isso que você está passando, eu já tinha arrancado meus cabelos tudinho. Já tinha me afogado no mar Mediterrâneo. Mas algo em nós, irmãos, que não é a força do nosso braço, não é a nossa própria mentalidade, é a fé que faz milagres, né? Como a gente tem cantado durante esse ano. A fé que muda histórias, que põe gigantes no chão. É essa fé que nos leva a lugares inimagináveis. E se abre uma porta para o próximo ano, o ano da fé. Eu queria que você se colocasse de pé.
chamar o Ministério de Música. Eu sei que enquanto o Verbo Amar, né, o Ivan e a Isa, eles estavam aqui apresentando o projeto, é como se eu ouvisse no meu coração alguém falando, né, se fizer o apelo, eu vou agora. Mas a palavra, ela primeiro precisa repousar no nosso coração. E eu creio, irmãos, numa noite de salvação e cura sobre a nossa vida. Amém? Nessa noite. E eu quero ser bem breve, bem sucinta. Se você, porventura, possa estar nesse lugar, nessa noite, eu sei que tem um grande número de pessoas. E ouviu essa mensagem, você está vendo esse movimento, irmãos, nós somos uma igreja e nós não temos medo de falar isso, porque nós não carregamos o nosso próprio nome. Nós carregamos o nome do Rei da Glória, nós temos sido uma igreja relevante. Temos levado essa fé para o coração das pessoas, estabelecido o reino de Deus no coração das pessoas. E nós usamos esses projetos para isso. Amém? Nunca foi a nossa finalidade crescer em projetos, mas os projetos são usados por nós como ferramentas para alcançar as pessoas. E eu queria fazer o apelo, se você se encontra nesse lugar e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não tem certeza do seu amanhã. Eu queria te convidar a vir a aceitar o Senhor Jesus. Nós não estamos te chamando para participar dessa igreja local. Se você quiser, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Mas se trata de, nesse momento, haver uma troca de realidade na sua vida, nesse momento. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você percebe o seu coração queimando enquanto essa mensagem estava sendo ministrada, não saia daqui sem ceder a esse apelo. Amém? Seja vindo aqui, seja procurando alguém no final, não saia daqui sem ceder esse apelo. E o segundo apelo que eu desejo fazer é se você se encontra nesse lugar e está passando por algum quadro de dor, doença ou enfermidade. A Bíblia vai falar sobre uma realidade que é superior à realidade natural. E é exatamente nela que nós temos crido. De que o Senhor nos ungiu para curar. Existe uma unção de cura. E existe um poder, um potencial de Deus que repousa sobre o corpo enfermo, a alma enferma e faz com que seja restabelecido saúde. Que esse corpo e essa mente fique saudável pelo poder de Deus. 2 apelos, salvação e cura. Se você se sentir confortável, eu queria que você viesse aqui à frente, por favor. Nós queremos orar com você. Não saia daqui, irmãos, sem ser suprido na sua necessidade. A palavra e a unção se manifesta com um propósito simples, de desfazer as obras do diabo. Nós entendemos hoje que nenhuma das pressões ou dificuldades, enfermidade ou falta vem do Senhor. E Ele deseja suprir as nossas necessidades nessa noite. Majestade Santa, o Senhor deseja suprir necessidades nessa noite. Queria pedir à igreja para estar conectada em oração no Espírito. Todas as amarras sendo despedaçadas pelo poder da unção. Todo poder limitador ou altivez que se levanta contra o conhecimento da verdade, sendo dissipado em nome de Jesus. Liberdade. Liberdade, liberdade do Teu Espírito, Senhor. Porque é Ele que convence os corações. É Ele que traz luz sobre as nossas trevas. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por Sua doce presença. Porque nela nós alcançamos
ou bebemos de plenitude de alegria e delícias que não têm fim. Nós te amamos, Senhor. Esse lugar é um trono de louvor ao seu nome, de adoração ao Senhor. Muito obrigada pelo seu poder e a sua graça, repousando sobre nós. Ah, Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, quiere varaya brava se que ele era de res, sandaria brava se queria loro do relele res, ora monderia ele riambra mamariela la res. Os ministradores se movendo nessa noite. Os ministradores se movendo nessa noite. Uma visita de anjos nesse lugar. Uma visitação de anjos nesse lugar. Meu Deus, meu Deus. Ele magalani orondele kensarada magadadie kurovreme seguiris. Queria mama maielo res abrabeleries. Sunalana na yerele riera gereseres. Queria mama geleria rabrelele yaradorele levres. Os conselheiros podem passar à frente e perguntar a eles qual apelo eles vieram. Sempre lembrando, irmãos, que quando nós necessitamos vir à frente, nós não estamos nos expondo a pessoas, mas estamos nos expondo ao amor de Deus que tudo pode fazer. A sua graça e a sua unção, a sua fidelidade escorre da base do seu trono e é derramada sobre a nossa vida para suprir as nossas necessidades. Nunca tenha vergonha de ceder a um apelo se você tiver necessidade. E enquanto os conselheiros oram pelos nossos irmãos e aqueles que porventura estão vindo a ser nossos irmãos, entrando para a família de Deus, fazendo com que festa no céu ocorra nesse exato momento, se deixa ser ministrado por esse movimento angelical nessa hora. Vamos continuar assim bem suave, bem suave. Esse movimento angelical. Não sei se você já presenciou um ambiente assim, irmãos, mas eu já presenciei algumas vezes de anjos se manifestarem para operar corpos. Existem pessoas recebendo cirurgias espirituais nessa hora. Um ser angelical se apresenta para trocar um corpo físico, restaurando, e o poder de Deus operando e a sua unção se movendo. Não somos nada sem ti, Senhor. Ora mamaiela deriere breves, sangorioro borianda derides. Que la valala yere de surre deres. Ora mama malele gere de vres. Baba kerelele gere de avras. Amamos a sua presença, Senhor, amamos. Amamos a sua presença.
Seu cicio tranquilo, Senhor, o seu vento, a sua brisa suave, a sua brisa suave. Nós viemos para mergulhar no Senhor, na sua presença. Viemos para mergulhar no Senhor e na sua presença. Mergulha nele. Mergulha na presença do Senhor. Mergulha nele. O ano da fé exigirá de nós ir para um lugar no Espírito em que não poderá se passar, só apenas nadando e mergulhando. Um ano da dependência maior do Senhor. E à medida que nós estivermos cheios dessa dependência e da sua presença, transbordará dons, inspirações. O ano da fé, o ano da fé. Alguns aqui estão recebendo um chamado como o de Abraão, não para sair de um lugar físico, mas o Senhor diz a algumas pessoas nessa noite: sai da sua terra e da sua parentela. Traduzindo, ou melhor dizendo, não fisicamente falando, mas sai de um lugar onde você confia na força do seu braço, onde você tem todas as possibilidades à mão, e vem caminhando para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Vem caminhando para um lugar que eu ainda te mostrarei. Só obedece, vai caminhando para esse lugar. E ele será muito melhor. Lugar que você não vê será muito melhor do que o lugar que você tem visto. O lugar que você não vê será muito melhor do que o lugar que você tem visto. Alarga a sua mente, a sua visão. O espaço da sua tenda larga. Estica bem. Firma as suas estacas. Esse é o seu trabalho e o meu. É fazer-vos transbordar. O seu trabalho é obedecer, alargar a mente e a visão e ficar firme. O meu trabalho é fazer-vos transbordar por todos os lados. Obrigada, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor está operando na nossa vida agora mesmo. Durante os louvores, durante a palavra. E eu declaro em nome de Jesus o seu Espírito ainda ministrando a nós. Ainda ministrando a nós. A sua vontade sobre a nossa vida. Eu
Eu declaro olhos abertos e descortinados. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Espírito de ver e perceber. E crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Da esperança do nosso chamamento, do nosso papel. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode se sentar, irmãos. Aleluia. Nós vamos agora para os nossos informativos. Fique atento, nosso culto não terminou. Amém? Todos os povos te exaltarão, de geração
Glória a Deus. Você pode erguer suas mãos assim. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos provê tudo ricamente para a nossa satisfação. Que essa palavra entre no nosso coração, Pai, que ao dizimar e ofertar, cada um de nós possa compreender que nós estamos dentro de um princípio divino. Porque o Senhor é o dono da prata e do ouro e nunca nos faltará nada. O Senhor é o nosso pastor. Recebe a gratidão do nosso coração. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa vida, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a força de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, de volta para o Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas nessa geração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um abraço carinhoso em alguém perto de você. Não saia daqui sem fazer isso, amém? Vai em paz.